Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e esse é um vídeo da nossa playlist 100 temas de Química. No vídeo de hoje nós vamos ver um mapa mental do nosso tema Estados Físicos da Matéria. Então esse é o nosso tema 2. Vamos começar o nosso mapa mental de hoje. No mapa mental do tema 2 nós vamos estudar os estados físicos da matéria e eu vou desenhar 3 recipientes, são 3 beckers, e dentro desses beckers eu quero que você imagine que eu peguei as partes que formam essa matéria e coloquei ali dentro. Inclusive, a palavra partícula, que é o que eu quero que você imagine que eu estou representando aí, particular significa parte pequena. Então não se preocupa com átomo, não se preocupa com molécula. Imagine que a matéria foi dividida em muitas partes e essas partes são partículas, tá aqui. As partículas nesse estado físico ficaram organizadas, a distância entre as partículas está pequena, então se eu te pedisse para fazer algumas falas sobre esse estado físico, você falaria algumas coisas que a gente vai escrever aqui no slide já já. Esse é um estado físico que a gente estuda, esse é um outro, esse é um outro. Se você pausar o vídeo aqui e tentar arriscar qual é cada um dos estados físicos, é muito provável que você acerte qual é o estado físico de cada um. O que nós vamos construir no mapa mental de hoje é uma tabela discutindo e conversando sobre as diferenças dos diferentes estados físicos. Então vamos começar com a força de atração e repulsão, começando entendendo o significado da palavra atração. Atração significa aproxima, fica perto. Repulsão significa afasta, repele, afasta uma da outra. Então olha só, atração e repulsão. Comparando as forças no estado sólido e no estado gasoso, depois no estado líquido. Aliás, você vai perceber que eu vou fazer isso muitas vezes. Primeiro eu vou falar do sólido, depois eu vou falar do gasoso, depois eu falo do líquido. Vamos comparar a força de atração e a força de repulsão. No estado sólido, observe que as partículas estão aqui relativamente próximas, então nós vamos afirmar que a força de atração é maior que a força de repulsão. Já no estado gasoso, ó, então eu estou pulando o líquido, estou indo para o gasoso. Já no estado gasoso, a repulsão é maior. São dois extremos, sólido e gasoso. Agora o líquido, eu acho que você consegue deduzir, o estado líquido, a força de atração e a repulsão é relativamente próxima. É muito, vou dizer assim, às vezes um é maior, depois o outro é maior, e aí fica meio que um equilíbrio entre essas forças de atração e repulsão. Quando eu vou comparar o nível de organização, o estado sólido as partículas estão organizadas. Observem, a gente fala que é o estado organizado. Quando eu venho para o estado gasoso, as partículas estão muito desorganizadas. Tanto é, vamos olhar com mais carinho aqui agora, ó. Recipiente aberto, o que aconteceu com as partículas do estado gasoso? Se espalharam pelo ambiente, é como se bateu agora na minha mesa, marcou meu caderno, agora está aqui na parede. Enfim, as partículas do estado gasoso são completamente desorganizadas. Quando eu olho para o estado líquido, veja só, no estado líquido eu não posso dizer organizado, também não posso dizer muito desorganizado, tem que dizer algo do meio, então eu vou dizer que elas são desorganizadas. Não é nada exagerado como no gasoso, nem é organizado como no estado sólido. Quando eu vou falar sobre agitação, pensar agitação olhando para o desenho é um pouco complicado, mas dá para fazer uma intuição aqui. No estado sólido, as partículas estão com baixíssima agitação, pouquíssima energia cinética. A gente vai dizer que as partículas do estado sólido têm tão baixo grau de agitação que elas apenas vibram. A gente às vezes tende a pensar que elas estão paradas, mas na verdade elas não estão paradas. E quando elas estão paradas, isso seria um outro estado físico que não faz parte do ensino básico, que é o que eu pretendo mostrar aqui com vocês. Então no estado sólido, as partículas têm um baixo grau de agitação e a gente fala que elas apenas vibram. Lá no estado gasoso, elas estão muitíssimo agitadas e nessa agitação, inclusive, pote aberto, elas se espalham. Se eu abrisse numa sala de aula um frasco de perfume, rapidamente as pessoas sentiriam o cheiro do perfume na sala, porque o vapor daquele perfume se espalhou pelo ambiente e de maneira relativamente rápida. Agora, isso no estado gasoso. O estado líquido, você vai ter algo transitório, nós vamos dizer assim, ó, que as partículas no estado líquido, elas rolam uma sobre a outra. Então esse é o nível de agitação das partículas. Vamos agora para a distância entre as partículas. Quando eu olho para o desenho, eu noto que aqui a distância entre as partículas é pequena. No estado líquido, a distância aumentou um pouquinho, veio para a média. E no estado gasoso, aumentou, a distância é muito grande. No estado gasoso,
as partículas estão tão distantes uma da outra que a distância é maior do que o tamanho dela mesma. Então isso é um pouco complicado, eu vou repetir, olha só. A distância das partículas no estado gasoso é maior do que o tamanho de cada partícula. Você notou que eu fiz diferente? Que eu não fiz primeiro sólido, depois gasoso, depois líquido? Você notou também que eu escrevi o pequeno meio deslocado? É porque acontece um negócio muito especial aqui, nesse tópico. Quando eu falo de distância entre partículas, esse é o comportamento normal de quase todas as coisas, menos de uma coisa muito importante que vale a pena comentar. Então vamos lá, vamos só retomar o que temos até agora. No estado sólido, as partículas elas estão muito próximas uma das outras. Isso faz que elas ocupem um certo volume, um certo espaço. Quando vai para o estado líquido, aumenta a distância entre elas e por isso aumenta o espaço entre as partículas. E por fim, no estado gasoso, partículas muito distantes. Mas talvez você já tenha pensado, existe uma substância que quando está no estado sólido, ao invés das partículas ficarem próximas uma da outra, elas dão uma distanciada. Essa molécula é a molécula de água. Então a molécula de água, quando vai para o estado sólido, que nós chamamos de gelo, ao invés das partículas ficarem mais próximas, como seria um comportamento normal das substâncias, a água no estado sólido, ao invés das partículas ficarem mais próximas, elas ficam mais distantes. Isso acontece por conta de uma série de fatores, como geometria molecular e forças intermoleculares. Nós vamos ter um tema especial para falar do caso da água, tá bom? Então não se preocupe com isso. Nesse momento, entenda, no estado sólido as partículas estão mais próximas, no líquido aumenta a distância, no gasoso aumenta muito. Porém, a água tem um comportamento diferente quando forma o estado sólido, ou seja, quando vira gelo. O que acontece é que ela expande. Você consegue provar isso com uma coisa que possivelmente já aconteceu na sua casa. Quando congela refrigerante na sua casa, na garrafa de vidro, corre um alto risco de estragar, de estourar toda a sua garrafa. Porque o gelo, quando congela, expande e, se for de vidro, a garrafa pode estourar. Então, cuidado, não coloca no seu congelador refrigerante de vidro. Às vezes até a lata estufa embaixo, assim, quando congela. Isso porque os sólidos deveriam ter distância entre partículas menores, mas a água acontece algo especial. Então aguarde esse tema que logo ele sai pra gente. O tema, o caso diferentão da água, beleza? Mas vamos seguindo nessa lógica que temos aqui. Estamos comparando o estado sólido, líquido e gasoso quanto a algumas características e vamos agora para a forma. A forma de um sólido ela é fixa. A gente vai falar assim, ó, ela é constante, ela é fixa, ela é definida. Se eu pegar um sólido e colocar em qualquer lugar, a forma desse sólido fica sempre a mesma. Já a forma de uma molécula no estado gasoso, a forma ela é variável, ela depende do lugar que ela está. Imagine que eu seja capaz de tirar todo o gás dessa sala, de uma sala qualquer, e colocar dentro de uma outra sala com outro formato. O gás vai tomar o formato do lugar novo que ele está. Então o gás ele não tem forma própria, ele tem a forma do lugar onde ele está, do recipiente em que ele é colocado. Imagina que eu esvazio a sala aí de onde você está colocado agora, assistindo esse vídeo. Imagina que eu tirei todo o ar dali. E joguei nesse ambiente que você está, imagina que ele está todo fechado, o gás que estava dentro de uma bexiga. O gás que estava dentro de uma bexiga, com formato de bexiga, passa a ocupar o formato do ambiente que você está. Então o gás tem a forma do recipiente aonde ele é colocado. E olha que interessante, a mesma coisa acontece com o líquido. Se eu colocar um líquido num cilindro, a forma do líquido vai ser a forma de um cilindro. Se eu colocar o líquido em um copo, a forma do líquido vai ser a forma de um copo. Se eu colocar o líquido, sei lá, dentro de uma seringa, o líquido vai ficar com o formato de uma seringa. O líquido, ele vai ter então a forma do lugar onde ele estiver. Por isso eu digo que a forma do líquido ela é variável, indefinida. Agora, para a gente fechar, vamos falar sobre volume. O volume no estado sólido é constante, o volume no estado gasoso é variável, e esses dois até são relativamente fáceis. O volume, lembrando, é o espaço que a matéria ocupa. O sólido, independente de onde eu coloque ele sempre ocupa o mesmo espaço. Se eu tivesse uma pedra aqui, eu tenho uma pedra aqui, olha, super bonita a minha pedra. Se eu pegar essa pedra e colocar em cima da minha mesa, ela fica com uma forma. Se eu pegar essa pedra e colocar na minha mão, ela fica com a mesmíssima forma. Se eu colocar essa pedra dentro de um copo, ela continua com a mesma forma. E também com o mesmo volume. O volume que essa pedra tem é o espaço que ela tem, que ela ocupa. O espaço que essa pedra ocupa é sempre o mesmo, independente de onde eu coloque ela.
Na minha mão ela ocupa um espaço. Na minha mesa ela ocupa um espaço, que é o mesmo. Não importa onde eu coloque essa pedra, ela ocupa o mesmo espaço. Então ela tem o mesmo volume. A matéria no estado gasoso, o volume é variável. E eu posso provar isso quando você imagina, por exemplo, dentro de uma seringa cheia de ar. Imagina que você tampa a seringa e pressiona. Na hora que você faz isso, o volume ocupado pelo ar diminui, mas na hora que você puxa, o volume aumenta. Isso é bem fácil perceber com a seringa, e como a gente viu lá naquela propriedade geral da matéria, da compressibilidade e da expansibilidade. Então, o volume de um gás é variável. E agora, olha só, o volume de um líquido é constante. Então, 1 litro de um líquido é sempre 1 litro, independente de onde eu coloque. Se eu pegar 1 litro de refrigerante, qualquer que seja ele, colocar numa jarra, continua tendo 1 litro. Só que agora tem a forma da jarra, mas continua sendo 1 litro. Então, olha que curioso. Você compra 1 litro de suco, tá lá na garrafa do seu suco. Aí você põe numa jarra. A forma agora é a forma da jarra, mas continua sendo 1 litro. Então, olha que curioso. A forma e o volume de um sólido são constantes. A forma e o volume de um gás são variáveis. Agora, a forma e o volume de um líquido é variável a forma, é constante o volume. Beleza? Então, esse quadro é um quadro comparativo entre os 3 estados físicos. Na minha concepção, faz um mapa mental bonitão desse. Pode copiar do meu, coloca coisas que você pensou, coloca ideias que você teve, coisas que você ouviu na sua aula da escola, coisas que você leu num livro, coisas que você viu em um outro vídeo. Incrementa, deixa seu mapa mental lindão, põe na sua parede, e construir o seu mapa mental é muito melhor do que copiar o meu. Então, você começa com o meu e vai aumentando o teu e vai deixando ele lindão para os seus estudos, que isso ajuda nas suas conexões neurais para guardar essa temática. Agora sim, esse é o fim da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito desse mapa mental e se você gostou desse vídeo, curte ele, divulga para os seus amigos, conta para todo mundo que está rolando 100 temas de química nesse canal. Se você acabou de chegar aqui, se inscreve no canal e espera que vai sair mais 2 vídeos, um vídeo de exercício e ele vai estar indicado aqui embaixo e vai sair o vídeo da experiência. Então, até daqui a pouco. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.